E aí, pessoal? Beleza pura com todos vocês? Vamos para mais um vídeo de lousa, só que virtual, aqui na Escola de Ciências da Vida. E nesse vídeo eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a diabetes mellitus do tipo 1 e do tipo 2. Essa doença é uma doença crônica não transmissível que acomete milhares de pessoas no mundo inteiro. E ela é caracterizada por uma deficiência de captação da glicose do sangue para os tecidos. Essa deficiência, por sua vez, advém de problemas de sinalização da insulina. Esse problema de sinalização da insulina ela pode ser de dois tipos. O primeiro tipo é a falta de insulina. As nossas células beta-pancreáticas não são capazes de produzir essa insulina, então, faltando insulina, não há sinalização da mesma e a glicose não é captada pelos tecidos. Além disso, existe uma segunda condição, na qual há a presença da insulina, porém o receptor de insulina não funciona muito bem. E aí, ele não funcionando muito bem, a glicose também não é captada do sangue para os tecidos. No primeiro caso que eu falei para vocês, onde nós temos uma deficiência de produção de insulina, pode ser caracterizado como uma diabetes mellitus do tipo 1, que é uma doença autoimune onde nós não produzimos insulina. Mas no caso da diabetes mellitus do tipo 2, pode haver esse quadro de deficiência de produção de insulina por decorrência de exaustão das células beta-pancreáticas. Mas é muito mais comum você observar indivíduos com diabetes mellitus do tipo 2 com o que nós chamamos de resistência à insulina, que é o segundo caso que eu citei para vocês. Então, vamos ver aí rapidinho como é que funcionam os mecanismos da diabetes mellitus do tipo 1 e do tipo 2. Então, segue daí. Bom, pessoal, vamos ver aqui então, começando a diabetes do tipo 1, que é uma diabetes considerada autoimune. É uma doença na qual as células do sistema imune vão produzir anticorpos ou vão combater aí as células beta-pancreáticas do pâncreas, que são responsáveis pela produção de insulina. Muita gente fala que a diabetes tipo 1 é uma doença genética, herdada, que o indivíduo já nasce diabético. De fato, isso acontece quando nós temos aí linfócitos T auxiliares, que são autorreativos, reconhecem antígenos de superfície da célula beta-pancreática e desenvolvem uma resposta imune contra essa célula, seja promovendo a fagocitose dessas células ou produção de anticorpos para liberar sistema complemento, enfim. Mas também, alguns indivíduos que não têm problemas genéticos podem também vir a desenvolver a diabetes tipo 1. Como é que é esse mecanismo aí de desenvolvimento da diabetes tipo 1, de um modo geral falando? Bom, vamos dar uma olhada aqui nessa figura, que ela explica bem para a gente como é que é o desenvolvimento da diabetes do tipo 1, aí causando a morte das células beta-pancreáticas. Bom, se a gente for falar em diabetes tipo 1, nós temos que levar em consideração 3 fases aí para se desenvolver uma lesão na célula beta-pancreática. Então, a primeira fase, a gente considera sendo uma fase como a célula beta-pancreática sofrendo alguma lesão e extravasando antígenos aí que vão ser reconhecidos por células dendríticas, certo? Essa lesão pode ser tanto uma lesão por uma infecção viral ou uma lesão qualquer ocasionada aí pela apoptose da célula beta-pancreática, quando existem aí linfócitos T autorreativos. Bom, numa ocasião que teve uma infecção viral muito forte e extravasou os antígenos aí para células dendríticas. Aí, esses antígenos eles vão passar para uma segunda condição, uma segunda fase, que pode ser uma fase de expansão patogênica ou regulatória de antígenos próprios contra a célula beta-pancreática por células T. O que isso quer dizer? Bom, essa célula dendrítica ela pode pegar esse antígeno e apresentar esse antígeno para a célula T específica, certo? Que é uma célula T que vai reconhecer a célula beta-pancreática como sendo patogênica. Então essa célula vai começar a produzir IL-12 e quando a gente produz IL-12, que a interleucina 12 promove a expansão clonal dos linfócitos T para eles desenvolver uma resposta imune celular. Bom, esse antígeno então, aumentando a produção de IL-12, vai aumentar a produção dessa população que pode depois aqui atacar a célula beta-pancreática. Bom, célula dendrítica fez essa função, mas ela também pode ser uma célula tolerogênica, certo? Que vai estimular a produção de IL-10, esse IDO, que é a indoleamina 2,3-deoxigenase, e esse fator aqui, que é um fator de célula T, que vai induzir a proliferação de uma célula T chamada de célula T regulatória. E além disso, vai promover o recrutamento de um outro tipo celular, que chama célula natural killer invariante, que é protetora contra respostas imunes contra a célula beta-pancreática. Muito bem. Então, nessa segunda condição, ou nós podemos ter esse evento, ou nós podemos ter esse evento.
Aí nós migramos aí para uma terceira condição, que é a intercomunicação de células imunes que vai induzir ou prevenir a morte da célula beta-pancreática. Então, por exemplo, nós temos aqui a célula T diabetogênica que foi ativada pela captação aqui desses antígenos de célula beta-pancreática. Foi apresentado pela célula dendrítica, expandiu e veio para cá. Essa célula, ela pode ser ativada através aí de algumas interleucinas e promover aí a liberação de TNF e L1-beta, óxido nítrico, interferon gama, granzimas e perforinas, aí induzindo macrófagos e algumas células NK, certo? Para causar a morte da célula beta-pancreática. Porém, se a via regulatória aqui, que vai prevenir disso acontecer, começar a entrar em ação, vai ocorrer a produção de L10 e TGF-beta, que vai inibir essa célula T diabetogênica. Então não vai acontecer aqui a morte da célula beta-pancreática. Não só aqui, mas também essa célula dendrítica, que a gente chama de célula dendrítica plasmocitoide, né, que ela também tem uma função aqui inibitória da célula T diabetogênica. Numa condição autoimune e superexacerbada do momento da indução da célula beta-pancreática e uma disfunção aqui nessas células, baixa produção de Treg, por exemplo, a célula T diabetogênica ela começa a desencadear as respostas de morte na célula beta-pancreática, porque essa via pode estar prejudicada numa condição aí de diabetes tipo 1. E aí o indivíduo ele vai causando a morte de células beta-pancreáticas e vai perdendo aí a capacidade de produzir insulina. Então, indivíduos diabéticos tipo 1, eles têm a falta de insulina. Não necessariamente eles vão ter problemas aí com o receptor de insulina, tá certo? Então esse é um mecanismo aí geralzão aí do desenvolvimento da diabetes tipo 1. Vamos dar uma olhadinha agora na diabetes tipo 2, que ela é um pouco diferente da diabetes do tipo 1. A maior parte dos indivíduos que possuem a diabetes tipo 2, eles não possuem a ilhota beta-pancreática disfuncional. Em alguns casos pode acontecer, mas no geral não é isso que acontece. E para a gente entender a diabetes tipo 2, a gente tem que dar uma olhada aqui na via de sinalização da insulina, certo? Então vamos supor, aqui nós temos a via da sinalização da insulina, aqui o receptor de insulina com o seu ligante. Uma fração intracelular do receptor de insulina, o IRS, vai promover a ativação de uma proteína quinase chamada de PI3K quinase, que vai promover uma sinalização em etapa até a fosforilação de uma outra proteína chamada de AKT. A AKT, por sua vez, ela pode sinalizar para os receptores GLUTs que estão no espaço intracelular e promover a sua translocação para o meio externo aqui na membrana para poder captar a glicose mediada via sinalização de insulina, certo? A AKT ela também tem várias outras funções, mas aqui só mostrando a via de sinalização de insulina. Bom, no momento que a insulina se liga com o seu receptor, para ela estar ativa tem que ocorrer uma fosforilação em tirosina. Então, nós temos o espaço aqui intracelular, tem resíduos de tirosina do receptor de insulina. Quando fosforilados, vão desencadear esse evento. A AKT vai fosforilar e vai externalizar aqui o glúteo para a membrana. Porém, numa condição de diabetes tipo 2, os indivíduos de diabetes tipo 2 eles produzem uma quantidade muito grande de uma proteína chamada de fator de necrose tumoral alfa, ou TNF-alfa. O TNF-alfa, ligando no seu receptor, né, essa grande quantidade vai promover uma enorme sinalização no receptor de insulina, porém, vai ocorrer fosforilação em serina. Uma fosforilação em serina no receptor de insulina faz com que ele perca completamente a sua atividade. Então, o receptor de insulina, perdendo a sua atividade, indiretamente vai fazer com que diminua os níveis de fosforilação de AKT. Diminuindo os níveis de fosforilação de AKT, diminui-se a translocação do glúteo para a membrana. Dessa maneira, aqui o indivíduo não tem o receptor de insulina funcional, certo? Então, nessa ocasião, a gente fala que ele é resistente à insulina. E, geralmente, a etiopatologia de indivíduos diabetes tipo 2 sempre vem acompanhado com obesidade. Indivíduos obesos, no tecido adiposo, ocorre uma produção enorme de TNF-alfa. E essa produção acaba por induzir aí a fosforilação em serina no receptor de insulina e desencadear todos os eventos aí. Agora ficou fácil, né? Bom, pessoal, então é isso aí. Se vocês gostaram, não esquece nunca de deixar o seu joinha, de compartilhar esse vídeo, porque isso ajuda muito na divulgação do nosso material.
Não esquece de participar também clicando aqui no botão se inscrever e participar lá do grupo e da página da Escola de Ciências da Vida no Facebook. E não esquece também de participar do canal do YouTube e da página dos nossos queridíssimos parceiros do YouTube, o professor Rogério Gozzi, o Diego Barros do Medicina Resumida e o Kainan Max do canal de Biociências. Como sempre, todas as informações estão aqui no descritivo desse vídeo. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até os próximos vídeos, se Deus quiser.